Graças, paz, irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um culto online e nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão participando, que estão assistindo. De já, lembrando você que você pode comentar, de repente está precisando de uma ajuda de alguma coisa, comente, fale aí conosco, que a gente vai poder fazer o melhor possível. Nós queremos começar orando, a melhor forma possível de começar um culto, falando com o nosso Deus. Então, oremos todos. Amado Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui diante da Tua presença nesse culto online. Muito obrigado porque o Senhor nos dá os recursos para que possamos, assim, continuar ativos como igreja. E muito obrigado por cada irmão que está assistindo, que está louvando da sua casa. Nos abençoa dessa noite, fala conosco, nos toca com o Teu Espírito Santo, que possamos estar sensíveis à Tua palavra e, assim, agirmos também segundo a Tua vontade. Muito obrigado, nos dirige durante todo o decorrer dessa noite, em nome de Jesus que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, então mais um domingo, mais um culto, sempre aqueles pedidos que já são tradicionais, assista, não só assista o culto, mas participe, é o nosso momento de estar louvando a Deus, nosso momento como igreja, já que não podemos estar todos aqui, estamos através do vídeo, então que você possa estar louvando, ouvindo da palavra que vai ser pregada daqui a pouco, amém? Dizer aos amados irmãos também que às terças-feiras, a gente sempre avisa, também tem culto, no YouTube, então o irmão pode assistir no mesmo horário do culto de oração, que é às 7 horas. E domingo, como sempre, às 6, estamos sempre aqui. Que Deus nos abençoe durante esse período, espero que os irmãos estejam bem, espero que os irmãos estejam em oração, para que nós possamos o mais rápido possível, a gente sabe que esse período de pandemia tem se alongado um pouquinho mais, mas nós vamos sair dessa, vamos sair bem, e logo, logo estaremos todos juntos aqui na igreja, daquele jeito que a gente gosta, louvando o nosso Deus, amém? Então vamos ter agora um período de louvor, com as músicas, logo após a mensagem com o pastor Wellington. Deus abençoe todos nós, amém? Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir por fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir por fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra
o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amará, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo me está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sempre é por amor que estás ensinando que sempre é Deus. Será sempre Deus e sempre me amará, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus. Graça e paz, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos, todos os amados que estão nos assistindo, seja em que momento você esteja assistindo essa mensagem, Deus abençoe sua vida, que Deus faça com que você tenha entendimento espiritual sobre sua palavra. Queria que você atentasse para a mensagem de hoje, porque algo importante Deus vai nos falar esta noite, eu queria chamar a sua atenção para isso. Talvez a coisa mais importante da sua existência seja a resposta que Deus está nos dando nessa palavra no Evangelho de João. Eu gostaria de começar orando com você que está nos ouvindo. Querido Deus e Pai misericordioso, nós queremos que Teu Espírito Santo nesse momento venha nos dar, ó Deus, a palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que a Tua graça repouse sobre nossa vida nesse momento, nos capacitando
assim também dando a cada pessoa que está nos assistindo a capacidade de entendimento. Abençoa essa família, abençoa cada pessoa que está nesse momento ouvindo esta palavra, assistindo esta mensagem, Pai. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você essa noite um texto muito importante, talvez um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Está registrado em João capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 16 até o 21. Eu queria que você atentasse para a leitura dessa palavra. João capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21. Escute bem o que diz a palavra. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não será condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se achega para a luz, a fim de não serem questionadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você essa noite. Eu quero que você pense bem. A pergunta é o seguinte: você já pensou o que espera você do outro lado dessa vida? Nós cristãos, eu sei que se você está assistindo essa mensagem, você tem algum pensamento a respeito de Deus, você crê, que talvez até você acredite ser um cristão, e eu quero crer que você seja. Mas vamos pensar juntos aqui. Essa vida, ela é uma oportunidade. Nós estamos aqui, nós vemos pessoas entrando no mundo, nascendo e morrendo todos os dias. Isso está acontecendo ao nosso redor. É uma coisa constante. Morre e nascem pessoas todos os dias, todos os momentos. Mas a pergunta é para você que recebeu o dom da vida, essa oportunidade: onde você passará a eternidade? O que espera você do outro lado dessa vida? Você já parou para pensar sobre isso? Muita gente vive nesse corre-corre do dia a dia, trabalha, se cansa, e chega ao fim do dia, essa pessoa não levanta um questionamento razoável com relação à sua existência, só pensa nas coisas desse mundo, só está se movimentando em torno do que está acontecendo no seu dia a dia. Mas é preciso que você pense: o que espera você do outro lado dessa vida? Para onde você irá? Onde você passará a eternidade? Você só tem uma oportunidade. Essa vida é a sua única oportunidade para você garantir o seu lugar no reino de Deus. Veja o que é que diz Hebreus capítulo 9, verso 27. Está aqui na Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 27. Olha o que é que está escrito: está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu sei que você gostaria de acreditar, e talvez até acredite que você vai viver muitas vidas, mas não é isso que a Bíblia diz. Se você é cristão, o que deve ter autoridade sobre a sua vida é a Bíblia. Então a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer que só morremos uma vez, nós só temos uma existência. Não pense que você vai reencarnar, vai viver outras vidas. Não, você só tem uma existência, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E eu acho que essa é a autoridade maior do que pensamento humano. Então a gente tem que pensar aqui com a Bíblia. Você só tem uma vida. E o pior de tudo é que a sua vida tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, ele vai acabar a qualquer momento. Todos nós estamos vivos, mas a nossa vida tem um prazo de validade. E logo, logo, esse prazo pode se escoar. Você está preparado para encarar o que vem depois da vida? Depois dessa existência aqui, você está se preparando para isso? Você tem pensado nisso? Você tem raciocinado dentro dessa lógica da palavra de Deus? Você sabe o que lhe espera? Será que você vai para o reino de Deus? Ou será que você será excluído? Olha a palavra de Jesus:
a palavra de João aqui, quem nele crer não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lembre, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é todo mundo, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, onde está a segurança? Está na pessoa de Jesus Cristo. O texto que lemos diz: quem nele crê será salvo. Quem nele crê será salvo. O que é salvação? Salvação é uma segurança, é uma certeza que nós temos por meio da fé em Cristo Jesus, de que se nós morrermos agora, se a nossa vida perder o prazo de validade agora, nós temos certeza de que o que nos espera é a entrada no reino eterno de Deus. E essa segurança não é uma arrogância. Essa segurança, você precisa tê-la, porque quem não tem essa segurança não tem fé. E lembre que sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação, nós agarramos ela pela fé. Então me preocupa muito quando a gente conversa com as pessoas, que a gente pergunta, se você morrer hoje, você tem certeza que você entrará no reino de Deus? Aí a pessoa diz, eu estou me esforçando. Mas a Bíblia diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. A salvação, ela é abraçada pela fé. Somos salvos mediante a fé, diz a palavra de Deus, e não de algo que nós possamos fazer, porque é o que Jesus fez e não o que eu ou você possamos fazer. Eu não posso fazer nada pela minha salvação, a não ser crer em Jesus Cristo. Essa é a minha parte, me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem não crê já está condenado. O que é condenação? Jesus foi um dos que mais falou a respeito disso, do perigo de perder a alma. Ser condenado é ser lançado fora da realidade do reino depois dessa vida. É encontrar um destino diferente. É viver distante de Deus, ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. É ir para o inferno, como descreve a Bíblia. Então você precisa viver de um modo que possa ter certeza da sua salvação. Porque é muito importante isso, mais importante do que qualquer coisa que você faça nessa vida. Acredite nisso, mais importante do que qualquer coisa que você faça nessa vida, é você ter segurança, certeza da sua salvação. Eu queria levar você a 3 coisas importantes essa noite. Nós vamos ver rapidinho aqui, e eu quero que você fique comigo, para você entender isso. Primeira coisa, você precisa saber que salvação depende de você, muito mais do que de Deus, porque Deus já fez a obra, Deus já enviou o Filho dele, ele já morreu na cruz, agora depende de uma escolha pessoal sua. Olha o que aqui diz no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que vivas. Deus colocou naquele tempo o povo diante dessa escolha, e essa escolha, ela sempre esteve entre nós. Deus está dizendo para você, você tem a oportunidade de abraçar a salvação. Você tem a oportunidade de abraçar a vida eterna, só depende da sua escolha pessoal. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. É muito interessante que o próprio Jesus usou o comparativo com a arca de Noé, porque ele disse que a volta dele seria como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam se comportando como se nada fosse acontecer, até que Noé entrou na arca e todos pereceram e foram salvos apenas os que estavam dentro da arca. Hoje, essa arca é Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus para você estar dentro do plano de salvação. Deus não vai enviar um barco para nos salvar, mas Ele enviou o seu Filho, que morreu naquela cruz para nos dar esta graça da salvação. Agora, você precisa escolher a salvação, você precisa tomar uma decisão, decidir, é escolher o céu ou o inferno, porque será resultado da sua escolha. Se você se decidir, ele diz, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, não estará condenado, mas já está, porque está fora dos planos de Deus. Portanto, a fé, ela é algo pessoal. Ninguém pode salvar você. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus Cristo.
A sua mãe não pode lhe salvar, seu pai não pode lhe salvar. Essa consciência de que as pessoas depois que morrem, pode-se fazer algum apelo em favor da vida dela, também não está na Bíblia. Não adianta você querer salvar uma pessoa depois que ela morreu. Você pode fazer o que quiser nessa terra, mas você não poderá alterar o destino dela. Por quê? Porque salvação é algo pessoal. Você precisa entender isso. É algo pessoal. Não é uma coisa que eu posso delegar a outra pessoa esta decisão. É uma coisa que eu tenho que decidir sobre mim, porque é a minha alma que está em jogo, é a sua alma que está em jogo. Então você precisa tomar essa decisão. Você precisa escolher a vida para que viva. Você precisa escolher a bênção e não a maldição. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. A escolha é sua, a decisão é sua, é minha. Nós precisamos decidir, você precisa decidir. Porque é um ato de fé, e fé é algo pessoal. Então, dentro dessa perspectiva de Deus, a salvação é para aquele que crê. Segunda coisa importante, você precisa entender a sua necessidade de salvação. Olha só o que aqui diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitas pessoas não pensam na salvação, porque elas acreditam que está tudo bem. Tem gente que acredita que todo mundo que morre vai para o céu. Então está tudo bem, eu posso curtir minha vida, eu posso viver fora das orientações de Deus, eu posso viver sem prestar conta para Deus, sem prestar conta para ninguém, e aí fica tudo bem, mas não é isso que a Bíblia diz. Você precisa entender que todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. O seu pecado está arrastando você para a morte e para a perdição eterna. Não adianta você fazer de conta que está tudo bem. Tem gente que está aí morrendo, não vai ao médico, porque acredita que está tudo bem. Até o dia que finalmente cai doente e vai para o médico e descobre lá muita doença. Tem uma história de uma senhora, aconteceu aqui no Piauí. Essa senhora veio trazer a nora dela para uns exames em Teresina. Ela não sentia praticamente nada. E ao chegar aqui, ela decidiu também fazer alguns exames, porque há muitos anos não fazia. E quando ela foi fazer esses exames, ela descobriu que estava com câncer. E ela não tinha ainda sintomas da doença. Mas graças a Deus, por detectar a doença ainda cedo, ela pôde se tratar e se recuperar. Mas ela não acreditava que tinha essa doença. Foi preciso que os médicos fizessem exames para isso. Quem vai examinar a sua vida é a palavra de Deus. Você precisa se colocar diante da palavra de Deus para você perceber o problema que é a vida de pecado, essa vida longe de Deus. Você precisa reconhecer a sua necessidade de salvação. Você não pode esperar morrer e que, seja o que Deus quiser. Não, Deus quer a sua salvação. Paulo é bem claro com isso. Deus deseja que todos se salvem. É desejo do coração de Deus a sua salvação. Agora, para que você seja salvo, você precisa usar sua fé. Você precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Diante de Deus, amados, o pecado é um grave problema, não é uma coisinha qualquer. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você não poderá entrar no reino de Deus se não resolver o problema do pecado na sua vida. Pastor, mas o que é pecado? Entre na presença de Deus, descubra o que está errado na sua vida. Você tem vivido uma vida de santidade diante de Deus? Porque a aprovação dos homens nem sempre é a aprovação de Deus. E aquilo que os homens condenam, nem sempre é condenado por Deus. Porque hoje nós vivemos uma inversão de valores, e as pessoas vivendo distante de Deus, elas estão perdidas. Elas não sabem como resolver o problema com Deus por essa confusão que a religião criou. Nós precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Ela é o mapa que vai nos orientar. Então perceba a sua necessidade de salvação. Você precisa, você necessita. A religião não pode salvar você. Quem salva é Jesus Cristo. A igreja batista não salva, a igreja católica não salva. Quem salva é Jesus Cristo, é Ele o Salvador.
Se não vier essa consciência, você está perdido. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu quero deixar com você o terceiro ponto. A boa notícia do Evangelho. Jesus nos oferece a nós que somos pecadores a salvação. Mediante o quê? O arrependimento dos nossos pecados. Lucas 19:10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Porque Jesus veio, agora mesmo sendo pecador, nós podemos alcançar a salvação. Como? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Olha só o que diz no Evangelho de João ainda, o capítulo 1, no versículo 10. Olha só que interessante, né? Diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você até agora devia pensar assim: todo mundo é filho de Deus, mas o texto não diz isso. O texto diz que a pessoa se torna filho de Deus mediante a sua fé em Jesus Cristo, mediante o arrependimento dos seus pecados, a confissão dos seus pecados e a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Você experimentará a salvação de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse é um caminho que nós devemos traçar nesse relacionamento de salvação com Deus. Nós precisamos confessar Jesus com a nossa boca. A salvação, ela tem que ser confessada. Se você diz: eu não sei se estou salvo, Deus é que sabe, então você não está salvo. Você ainda tem dúvida no seu coração, e dúvida e fé não andam juntas. A salvação é mediante a fé, entenda isso. Você precisa crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo e afirmar a sua salvação mediante a sua fé. Você tem que reconhecer Jesus como seu suficiente Salvador. Eu creio em Jesus e creio que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu creio que Ele é poderoso para me levar, se eu confiar nele. Se você não confia em Jesus, então você não pode afirmar a sua salvação. Mas se você confia em Jesus, você pode afirmá-la com todo o seu coração. O convite de Jesus é bem claro: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nesse momento de tensão da vida, que a gente está cheio de preocupação, de ansiedade, é Ele a pessoa que nos chama para nós andarmos com Ele, para nós nos alinharmos a nossa vida aos ensinamentos dEle. E é dentro desse ensinamento que nós vamos ganhando a confiança de que Jesus está do nosso lado, de que Ele anda conosco, e isso vai nos fortalecer ao ponto de nos dar a certeza da salvação. Mediante esse relacionamento com Deus, mediante esse entrosamento com Jesus Cristo, tendo Ele como Senhor, nós nos chegamos a Deus, nós passamos a viver uma vida diferente, andando nos caminhos do Senhor, nós conseguimos então ter a certeza da salvação. Então eu queria deixar esse alerta com você: se você não afirma a sua salvação, você não está salvo. Você precisa afirmar a sua salvação, porque salvação é mediante a fé. Se alguém lhe perguntar: você está salvo? Você tem que ter coragem de dizer: eu tenho certeza da minha salvação. E a pessoa perguntar: como é que você tem essa certeza? Porque eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é poderoso para me salvar. Você tem hoje a oportunidade de decidir onde você passará a eternidade. Lembre, vida ou morte, bênção ou maldição, é escolha sua. Você tem que escolher. É uma escolha pessoal. Você não terá outra vida para decidir. Você não pode achar que poderá deixar essa decisão para depois. Você está me ouvindo agora, Deus está tocando o teu coração, e você está dizendo: depois, não é agora. Escute o que diz a palavra de Deus: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Você tem a oportunidade agora, amado, de se arrepender diante de Deus, se arrepender da sua incredulidade, se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus Cristo,
Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos nós somos pecadores, por isso Jesus veio nos salvar, e a grande obra dele é essa. Então eu queria deixar esse desafio para você. Tenha certeza da sua salvação, faça um investimento, creia, leia a palavra, entenda, procure uma igreja séria para você frequentar, onde o ensinamento da palavra é dito lá. Que Deus abençoe sua vida, mas pratique a sua fé, creia nessa salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixa eu terminar orando com você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, ó Pai, pedir que Tu abençoe essa palavra no coração de quem está nos ouvindo, para que essa pessoa perceba a sua necessidade de salvação, para que ela se veja, ó Deus, diante da Tua palavra, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e possa também estar reunido naquele dia na Tua presença, no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Envie para alguém, para que essa pessoa também tenha o conhecimento da palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que bom que você ouviu a palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. E como eu falei lá no início da direção, né, que você possa ouvir da palavra, meditar nessa palavra e agir, né? E que essa palavra possa trazer transformação na sua vida. Lembrando, já falei hoje, o pastor também já falou, nós temos cultos às terças-feiras também no YouTube, tá bom? É o mesmo canal, às 7 horas, e todo domingo às 6 estamos aqui. Então, que Deus nos abençoe, divulgue esse canal para outras pessoas, leve essa palavra a mais gente, como eu sempre falo, aquelas pessoas que de repente têm dificuldade de ver a igreja, podem agora estar assistindo. Acredito até que esse projeto vai continuar depois que a gente puder voltar aqui para a igreja. Mas continue, meus irmãos, continue perseverantes. Nós continuamos crentes, continuamos filhos de Deus e devemos perseverar na fé e jamais desistir. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe e tenha uma ótima semana. Amém.